Boa noite a todos, estão me escutando? Boa noite a todos. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre introdução à modelagem para impressão 3D. Qual a ideia dessa oficina? A ideia da oficina é te dar uma pequena introdução do que você pode utilizar de softwares de CAD 3D e modelar para tu utilizar a tua impressão 3D. Qual foi a ideia dessa oficina? Eu estava conversando com a Kel e a gente percebeu que nos includes possui impressora 3D, né? Mas muitas vezes os alunos não sabem modelar, não sabem desenhar sua própria peça, não sabem desenhar o que eles querem para poder utilizar dessa ferramenta tão importante, né? Porque muitas vezes você vai lá, baixa um arquivo no Thingiverse e não é a peça que você quer. Então você tem que ir procurar e não acha. Então você tem que utilizar de ferramentas CADs para poder desenhar a tua peça. Então a ideia da oficina hoje vai ser: eu te dou uma rápida introdução em modelagem e depois vou te jogar essa modelagem, essa peça para impressão 3D e te passar quais são os principais cuidados que você tem que ter na hora de imprimir essa peça, quais os cuidados que você tem na hora de desenhar essa peça. Então, a ideia da oficina hoje vai ser essa: te dar uma introdução para modelagem, para impressão 3D. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu me chamo Diogo Lacerda, eu sou formado em mecatrônica e sou graduando em física de materiais pela Universidade de Pernambuco. Eu trabalho há 7 anos no CESA. Eu trabalho com impressão 3D, com robótica. Como está aí na tela, na descrição, a gente participou 2 vezes da categoria at home no LARC, no Campeonato Latino-Americano de Robótica, e a nossa equipe foi bicampeã. Hoje no CESA eu trabalho fazendo parte de modelagem, ajudando a equipe de sistemas embarcados a encaixar circuitos eletrônicos, a desenhar mecanismos, a desenhar protótipos que possam ajudar e futuramente ser produto. Então, eu estou meio que inserido nisso, com impressão 3D, robótica, modelagem 3D, sistemas embarcados, eletrônica e mecatrônica. E o curso que eu estou fazendo atualmente de graduação, que é Física de Materiais, só está me ajudando cada vez mais nessa pegada. Então, antes que a gente começar a realmente falar um pouco dessa introdução, eu vou pedir para vocês digitar no Google exatamente como está na tela: Design Spark Mechanical Download. Esse é o software que a gente vai utilizar hoje na nossa oficina. E por que eu vou utilizar esse software? Porque é um software fácil. Tendo a ideia de que você não tem o hábito, você está iniciando na modelagem 3D, eu estou utilizando o software mais básico e gratuito que a gente possui hoje. Existem diversas ferramentas, né? A gente tem o Fusion 3D, que também é grátis, a gente tem o AutoCAD, a gente tem várias ferramentas, algumas delas pagas, mas eu peço para vocês baixarem esse software. Vocês vão no Google, digitam o Design Spark Mechanical Download, depois vocês vão ver essa tela daqui, que é justamente a tela do download. E aí você vai fazer o download do software inicialmente, porque enquanto eu estou explicando alguns detalhes, é o tempo que você está fazendo o download do software. Então você vai escolher se o seu Windows é de 64 bits ou de 32. Atualmente são poucos que são Windows de 32, a maioria é de 64 bits. Se você não sabe qual é o seu Windows, você vai em Meu Computador, configurações, e você vai lá e tem a opção de saber se é 64 bits ou 32. Então, você vai lá no site, como eu disse, voltando, vai no Google, digita Design Spark Mechanical Download, aí depois você vai clicar no link e você vai ver essa tela e você vai baixar esse programa. Depois que você baixar esse programa, você bota a opção salvar ou abrir com e espera
esse programa baixar. Eu estou fazendo isso para a gente ganhar tempo enquanto o programa está sendo baixado, está acontecendo o download, a gente vai conversando, te dando a ideia do que é impressão 3D, do que é modelagem 3D. Tá ok? Então, acho que todo mundo já chegou nessa parte, né? De baixar o software e baixar o Design Spark Mechanical Download. Então, a gente vai, por enquanto, você vai baixar esse software. Você não vai mexer nele agora. Eu só peço que você faça o download desse programa. O segundo passo que a gente vai pedir para você é que você também digite no Google download do Ultimaker Cura. Porque esse programa é um programa genérico que a gente utiliza para fazer o fatiamento e botar a peça para ser impressa na impressora 3D. Então, eu peço que você também baixe esse software, você vai digitar no Google Download Ultimaker Cura e vai aparecer esse primeiro link aí. Depois que você clicar no link, você vai clicar na parte Download Free. E aí, finalmente, você vai escolher o sistema operacional que você usualmente utiliza, que está instalado no seu computador. Tá marcado aqui o Windows, porque eu refiz ontem, né? Eu estava montando essa oficina, então eu refiz o passo a passo para mostrar para vocês como é que a gente chega na oficina de hoje. Então, você vai, além de baixar o Design Spark Mechanical, e a gente também agora vai baixar o Ultimate Cura. E voltando um pouco, bota no Google Download Ultimate Cura. E depois você vai abrir essa página e bota Download for Free. Eu estou vendo que eu tenho ideia de que algumas pessoas vão demorar para baixar esses softwares. E não vai dar tempo, talvez, de fazer tudo hoje na oficina. Como o nosso tempo é limitado, eu tenho 1 hora para dar esse software. Essa palestra, até onde eu sei, ela vai ficar disponível, né? Você pode, inclusive, vê-la amanhã ou mais tarde, essa oficina vai estar disponível. Então, se você perdeu alguma parte da oficina, porque o teu software não deu tempo de baixar o software, então ela vai estar disponível. Também eu vou estar disponível, você pode falar comigo no meu Instagram, que é Diogo Lacerda Silva, e aí você pode conversar comigo, tirar alguma dúvida. Diogo Lacerda Silva, se a gente não der tempo, a gente termina tudo que a gente tem para hoje. Então, a gente já baixou o Design Spark Mechanical e agora a gente vai baixar o Ultimate Cura. Beleza, pessoal? Eu acho que já deu para todo mundo baixar, deu para todo mundo entender qual vai ser o cronograma, a gente vai deixar baixando enquanto eu vou explicar o que é impressão 3D, qual é a ideia da nossa oficina de hoje. Então, primeiro a gente vai falar o que é impressão 3D, né? A impressão 3D nada mais é do que um tipo de manufatura, é o que a gente chama de manufatura aditiva. É um processo de prototipação rápida. Se ele é um processo de prototipação rápida, você vai conseguir fazer ele muito mais rápido do que em outros processos, né? Imagina que eu vou ter que cortar pedaço de madeira ou de metal. Esse processo a gente chama de manufatura subtrativa. E aqui na impressão 3D, o que a gente chama de manufatura aditiva. A impressão 3D que a gente conhece popularmente é essa que a gente tem na tela, né? Que a gente tem um filamento, tem um carretel, tem a cabeça de extrusão e tem um plástico, o plástico que vai ser o carretel, que vai ser derretido, e a mesa da impressão ou extrusão vai andar, e aí você vai adicionar um plástico, que pode ser PLA ou ABS, camada por camada, e a adição dessa camada vai deixar o modelo, vai deixar o desenho 3D final que nós conhecemos. Eu tenho até alguns modelos aqui que a gente pode ver, como, por exemplo, esse coração aqui, foi feito na impressão 3D. Todas essas peças que vocês podem ver aqui do meu lado foram feitas. Essa máquina preta que está aqui atrás de mim também é uma impressora 3D. Atualmente eu tenho aqui em casa 4 impressoras 3D. Eu tenho uma impressora 3D da Rise 3D, eu tenho uma 7S3, tenho uma Ultimaker e tenho uma MakerBot. Então, eu trabalho com essas 4. Então, a ideia da impressão é essa. Você vai derreter o plástico, né, que é a massa popular, que eu vou explicar mais na frente, e você vai adicionando camada por camada aí. E por que ela ficou tão popular? Porque essa impressão 3D, você consegue fazer de forma rápida os protótipos, certo? E você consegue criar coisas de forma rápida e sem perder muito tempo, e também rápida e de forma barata. Mas qual é o processo para criar uma peça 3D? Então, você vai ter uma linha de processo até chegar na peça final. Então, primeiro, a gente vai ter um modelo geométrico 3D
que é feito no AutoCAD ou nesse software que a gente está baixando agora, que é o Design Spark. Então, a gente tem um processo. Primeiro, você vai desenhar uma peça no modelo 3D, no AutoCAD, no FreeCAD, no Fusion, no SolidWorks, enfim, qualquer software. E aí, você vai desenhar essa peça. Nessa peça, quando desenhada, você tem que saber qual o tamanho da tua impressora, qual a altura de camada, tem que saber alguns detalhes, porque não adianta tu desenhar uma peça muito grande que não vai caber, não adianta desenhar uma peça muito pequena que a tua impressora não vai imprimir porque ela é muito pequena ou muito fina. Mas isso a gente vai falar mais na frente também. Então, primeiro tu vai desenhar um modelo geométrico 3D, depois você vai fazer todo o planejamento de processo de impressão, que vai ser, eu tenho um mundo virtual, que é uma peça 3D, como essa não, eu tenho um desenho 3D, e depois eu tenho que transformar isso em algo real, ou seja, eu tenho algo virtual, que é uma peça, e depois eu tenho que transformar nessa peça aqui, que é uma peça real. Então, eu tenho que fazer esse planejamento ou fatiamento, e esse planejamento ou fatiamento é feito justamente por aquele software que eu pedi para a gente baixar, que é justamente o Cura, que ele faz esse fatiamento. Por que ele faz esse fatiamento? Porque a impressão 3D, ou manufatura aditiva, como disse, é um processo que vai adicionando camada por camada até chegar na peça final. E aí você tem um modelo eletrônico que é constituído desse desenho 3D, desse fatiamento, que vai ser a conversão desse modelo CAD para uma linguagem que a máquina, que a impressora 3D conhece, porque é uma máquina que você não adianta plugar, você vai ter que converter essa linguagem, ela não vai entender direto do AutoCAD, você vai converter, fazer esse fatiamento, coloca o teu fatiamento, o teu arquivo gerado no pendrive ou no SD card e depois coloca na impressora. E a impressora depois vai fazer um processamento de adição de camada por camada. Por isso que a gente chama que é manufatura aditiva, que ela vai adicionando camada por camada. E depois você vai ter uma peça fabricada, vai ter uma peça pronta, igual a essa daqui, ou igual a esses potes vermelhos que estão aqui, esses potes vermelhos aqui que estão aqui na minha mão, também foram feitos com manufatura aditiva, também foram feitos com impressão 3D. Tá ok? Então, a ideia de eu te dar essa introdução é para a gente saber o que a gente pode fazer. Por isso que eu pedi que a gente fizesse o download daqueles softwares, né, tanto o Design Spark quanto o Cura, para enquanto a gente vai entendendo, a gente vai baixando para quando chegar na hora da mão na massa, a gente já ter os softwares instalados, certo? E aí a gente vai falar do processo que a gente mais conhece, né, que é o processo de FDM. Pois, afinal, impressão 3D não é tudo igual, né? Impressão 3D tem umas variáveis, existem processos de fabricação diferentes. Uns usam resina, outros utilizam um filamento e um bico. E aqui eu trouxe duas impressoras que eu trabalho, inclusive, essa 7 S3, que é a maior, está aqui atrás, está atrás da minha cadeira. E eu tenho aqui do lado do monitor que vocês não conseguem enxergar, eu tenho essa 3D Rising. Então, a ideia é justamente essa. Ele vai derreter o bico, e vocês podem ver que tem um plástico, que vai ter um plástico atrás, ele vai modelar e desenhar essa peça, né? Falando de faixa de preço de impressora, né? As impressoras de FDM, elas são também populares, porque elas são baratas, né? Então, você consegue comprar impressora 3D, um kit 3D, sei lá, por R$2.000, R$1.500, dependendo, tu compra um kit e tu monta a tua impressora, né? Então, é uma vantagem legal. Ou senão você pode comprar uma impressora montada, né? Uma bastante popular, que é muito utilizada no Brasil, porque ela é uma impressora boa, de baixo custo, é a Ender 3. Ela vai variar em, sei lá, 3.500. Essa daqui, que utiliza uma 7S3, ela está na faixa de R$8.000, e essa 3D Rising, que é um cubículo, né, que parece um tubo, que é uma menorzinha, está na faixa de R$2.000, R$2.500. Você percebe logo de cara que a área de impressão é bem diferente, né? Essa 7S3, ela tem de uma área de 28 centímetros por 28. Já essa 3D Rising, ela é 12 por 12. Então, a diferença de preço justifica também a área de impressão. Outro fator determinante é que essa 3D Rising preta, que vocês podem ver que tem um polvo, ela é uma impressora aberta, e a gente vai trabalhar com um filamento que a gente chama de PLA.
Já na 7S3, a gente vai trabalhar com PLA, ABS, PETG, porque ela é uma impressora com mesa aquecida e ela é uma impressora fechada. Isso facilita bastante o processo na hora de imprimir com outros tipos de filamento, além do PLA. Isso aqui é um laboratório que eu gosto muito de exibir, que é um laboratório dos sonhos para quem trabalha com impressão 3D, né? Isso aqui, você vai ter 6 impressoras da MakerBot, com um monte de filamento, é um laboratório provavelmente de prototipação. Eu estou vendo ali roscas, eu estou vendo dentes, eu estou vendo várias peças sendo impressas, eu estou vendo o computador ali utilizando o software da da MakerBot. Então, vocês podem ver que nessa foto também fica explícita que uma das grandes facilidades, uma das grandes vantagens da impressora de FDM é que a gente pode utilizar filamento de diferentes cores. Então, a gente pode utilizar, como tem na foto, um filamento laranja, um filamento azul, um filamento amarelo, um filamento de diversas cores para você montar o teu produto, o teu protótipo com a cor que você quiser. E aí você pode aplicar isso em diversas áreas. E aqui a gente tem a foto, como eu disse, né? É uma infinidade de cores, uma infinidade de tipos de filamento, né? Temos filamento amarelo, preto, verde, qualquer cor que você quiser para tu imprimir o teu protótipo, né? Então, você é uma dessas vantagens da impressão 3D que você tem essa vantagem de ter esses produtos com diversas cores e montar o teu produto e montar o teu protótipo na cor que você quer. Bem, a impressão 3D não só trabalha com esses filamentos, com esses plásticos, ele também trabalha com outras tecnologias. Essa tecnologia que utiliza o filamento é o que a gente chama de FDM, ou Fused Deposit Material, ou FFF, porque basicamente, como eu disse, é um plástico derretido e que ele vai adicionando camada por camada até chegar no produto final. E como eu falei, esses produtos, essas peças, as impressoras de FDM, elas costumam ser impressoras de baixo custo. E foi por isso que ela se popularizou tanto, porque são produtos de baixo custo. E existem outras tecnologias, como, por exemplo, essa que a gente está exibindo agora, que são impressoras que trabalham com resina. Essas impressoras, elas possuem uma qualidade de impressão melhor. O problema é que elas possuem um preço um pouco mais caro, um pouco acima de FDM. E também ela exige alguns cuidados, uma limpeza, uma infraestrutura um pouco maior do que a impressora de FDM. Então, a gente vai ter 3 tecnologias assim que trabalham com resina. Existem outras mas essas aqui são as 3 principais, que é o SLA, que é esteletiografia, que basicamente a impressão de SLA vai ser o seguinte: eu tenho uma mesa, e em vez de agora ser um filamento plástico, né, um filamento de plástico, eu vou ter resina líquida, né? E essa resina eu vou colocar numa mesa, e abaixo dessa mesa eu vou ter, como eu consigo, como o mouse está mostrando aqui, esse é onde o mouse está, justamente o laser. E esse laser vai mostrar, a luz dele vai rebater, vai refletir no espelho, e aonde a luz do laser bater, a resina vai ficar curada, vai ficar rígida, vai ficar dura. Ou seja, como é que é esse processo? Basicamente o laser bate no espelho e o espelho bate na resina. E aonde a luz bater, vai ser onde vai ficar a resina líquida, vai ficar dura. E ali eu vou ter o processo de manufatura aditiva, ou seja, onde ela bater, você vai ficar rígido e vai transformar isso em um produto. Vai se transformar isso em uma peça 3D. Eu também tenho outro processo que é Digital Light Processing, que é basicamente você usa um projetor digital de alta resolução, né? E que basicamente você vai usar, em vez de usar um laser, você vai utilizar um DLP, ou seja, vai usar um projetor digital para poder fazer essa cura, esse endurecimento da resina e poder fazer a tua peça. E também tem outro processo que a gente chama de LCD, que em vez de utilizar um display, né, em vez de utilizar um projetor, você vai utilizar um display, uma tela de LCD também de alta resolução, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, da impressora que é bem popular na área de SLA, que é a Formlabs, né? Então a gente vai ter aqui uma impressão feita por ela, e aí tem a primeira diferença, né? A impressão utilizada por FDM, que foi aquela que a gente mostrou,
ela é bem limpa. Basicamente, você abre a tua impressora, né? Tu abre a tua impressora e tu vai ter uma peça dessa. O máximo que tu vai ter que fazer é retirar alguns suportes que vão ficar aqui dentro, ou até mesmo fora da peça. Mas a impressora de SLA, essas impressoras que utilizam resina, você tem que dar um pós-tratamento na peça, né? Você vai ter que retirar essa peça, vai ter que limpar ela, botar para curar com luz UV. E também a diferença dela é que, em vez do filamento plástico, o plástico propriamente dito, um duro, a gente vai utilizar resinas, vai utilizar líquido, vai utilizar essas resinas. As resinas também, elas possuem diversas cores, mas uma das vantagens das resinas é porque você tem vários tipos de materiais. Tem materiais flexíveis, tem materiais de fundição, tem vários tipos de materiais de engenharia e que você tem uma aplicação muito maior do que a de FDM. Né? A FDM é bom porque é barato, também tem muito material de engenharia, mas a resina não. A resina tu pode produzir produtos, um anel, sei lá, através de fundição, tu pode fazer várias coisas. Então, você tem mais aplicações na área de engenharia, na área odontológica, na área médica, na área de implantes. Então, é por isso que elas também são utilizadas, porque elas pegam um nicho de mercado que está acima, um nicho de mercado, às vezes, muito específico, que são a galera de medicina, a galera de odontologia, a galera que trabalha com joia. E qual outra grande questão? É que essas impressoras de resina, elas são caras, por exemplo. Uma impressora de resina sem ser essa Formlab, sei lá, no Brasil, tu compra, sei lá, a partir, sei lá, de 10 mil pau, 8 mil reais, ou seja, é um pouco mais caras. Isso é uma impressora básica. Se for comprar uma impressora um pouco mais top, já vai para 50 a 40 mil e podendo chegar a 100 mil reais. Outra desvantagem é porque, por exemplo, um líquido de resina desse, ele está custando em torno de 400, 500 reais, enquanto um rolo de filamento é exatamente igual a esse daqui, ó. Um rolo desse daqui custa na faixa de 100, 120 reais. Já um litro de resina, a gente vai custar 400, 500 reais. Então, assim, você percebe essa diferença no preço, né? Então, o preço é muito mais caro, mas aí você vai ter uma qualidade maior. Então, aqui a gente pode perceber também a questão da qualidade da peça, né? Uma peça feita com impressora de resina, ela tem uma qualidade muito superior, ela tem os detalhes, a camada dela fica igual a de produto final. Então, então a gente percebe justamente essa diferença. Como eu posso mostrar aqui no coração que eu fiz, vocês podem perceber que existe uma altura de camada, existe marcas de camada que é perceptível quando a gente trabalha com FDM. A gente pode tirar essa altura, essa camada aqui, através de um processo químico, através de lixar, mas aí a gente vai ter um processo a mais. Já na impressão de resina, a peça sai exatamente com essa qualidade, uma qualidade altíssima, com alto nível de detalhe. E por isso que a impressora de resina ela é mais cara, porque ela entrega um produto com maior qualidade. Então, é justificável o preço dela. E também nesse vídeo aqui, nessa foto, a gente pode perceber, isso é um barco que eu até aconselho ele para quem está começando na impressão 3D, se chama 3D Bend, que você vai lá e baixa esse software, e você vai ter a diferença aqui na qualidade de FDM para a qualidade de SLA. Você percebe que a peça, utilizando impressora de resina, utilizando SLA, ela é uma peça praticamente lisa, que não tem nenhuma marca, não tem nenhum nível de impressão, nenhuma marca de impressão. Já nessa impressora de FDM, você vê que ficam algumas marcas, né? Então, basicamente, são essas diferenças gritantes que tem de uma impressora de FDM e de uma impressora de SLA. Bem, a impressão 3D, ela serve principalmente para a criação de protótipos, porque, como eu disse, a impressão 3D ela é rápida, ela é barata e ela é acessível a todo. Então, qualquer pessoa pode utilizar a impressão, porque, sei lá, imagina que antigamente o carro era feito com massa, com a massa que parece um barro e era modelado, então demorava, ou senão tu vai ter que ir usinar uma peça de metal, enfim. Hoje não, tu tem impressão 3D que tu pode criar, sei lá, mecanismos, dessas engrenagens pequenas, para saber se teu produto, se teu protótipo está sendo feito
da forma correta. Então, em vez de tu mandar um produto, mandar para a pessoa produzir um produto sem saber se está com erro, com a impressão 3D, tu consegue colocar essa peça, tu consegue criar esse tipo de protótipo e ver quais são os detalhes dele, o que tu pode modificar. Então, a criatividade pesa muito, e também com isso a qualidade do teu produto vai crescendo também com a impressão 3D. Você vai ter produtos cada vez mais personalizados, produtos com alto nível de qualidade, porque a impressão 3D te auxilia, te dá velocidade, te ajuda a criar esse tipo de produto. Então, a gente tem guitarra aqui, uma mini guitarra, temos engrenagens, tem até motores, né, em várias empresas. Quando eu dou a palestra de indústria 4.0 e impressão 3D, eu mostro as empresas de automobilismo fazendo protótipos de motores utilizando impressão 3D, utilizando peças que ficam dentro do carro, fazendo protótipos em impressão 3D, porque é muito barato e muito rápido. Então, esse é um dos principais objetivos da impressão 3D, tu criar protótipos, criar coisas de forma rápida e barata. Essa peça daqui, eu tirei uma foto, pronto, eu estava falando que a indústria de automobilismo utiliza, né, de impressão 3D para criar protótipos. Isso aqui é um bom exemplo, né? Isso daqui é uma turbina. Eu não sei se é uma empresa de carro, provavelmente de avião, eu não sei. Essa foto aqui eu tirei na Inside 3D Print lá em São Paulo, que todo ano acontece. Esse ano não vai acontecer, infelizmente, no Frei Caneca, lá perto da Paulista, em São Paulo. E essa peça daqui, ela é um grande exemplo de como tu pode criar protótipo utilizando impressão 3D. Tu imagina cada nível de detalhe nesses dentes, nesse modelo. Então, às vezes tu tá desenhando lá e você está desenhando no teu modelo 3D e tu não percebe que tem um erro no teu modelo. Então, a bela forma de tu ter o mundo transformar tuas ideias do imaginário para algo real é com a impressão 3D, porque com a impressão 3D tu vai ter um produto pronto, tu vai ter algo e na tua mão, um produto que tu pode tocar e tu vai olhar, olha, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso fazer algum tipo de otimização. E a ideia da impressão 3D é justamente essa, criar protótipos de maneira rápida e barata. Bem, depois de meia hora, que foi mais ou menos o tempo que eu calculei, a gente vai fazer a instalação do Design Spark. Eu gostaria que alguém aí no chat aqui do YouTube pudesse falar se alguém já conseguiu terminar de fazer o download, ou se ainda vai demorar ainda, ou queria saber o feedback de vocês, para eu poder saber a que ponto a gente vai estar. Basicamente é isso. Agora a gente vai mexer, vai fazer as instalações do software de impressão 3D. Então a gente vai continuar agora com passo a passo para a instalação desse software 3D que a gente vai utilizar agora, que é o Design Spark. Bem, eu estou vendo aqui que alguém falou aqui, Isabel falou que já baixou, então a gente vai fazer o seguinte: vai clicar lá no download, né? E ele vai abrir esse zip, né? Vai abrir esse arquivo zipado. Quando você abrir esse arquivo, você vai ter esse arquivo DSM, que é Design Spark Mechanical 1.9. Você vai clicar nele, e quando você clicar nele, eu vou voltar aqui, pronto, vou voltar aqui, que eu estou vendo que algumas pessoas falaram que está baixando, terminou de baixar agora. Eu estou com esse teu arquivo, tá download lá, tu clica nesse zip. Após clicar no zip, tu vai clicar na pasta DSM 1.9. Você pode utilizar um WinRAR, um WinZip, qualquer pasta para fazer o zip. E quando você clicar dentro dessa pasta do DSM, você vai ver que tem uma barra aí que tem escrito instalação, que é Install Wizard. Você vai clicar nessa barra, né, nesse aplicativo. Quando você clicar nesse aplicativo, você vai ter essas duas, a primeira tela da minha esquerda. Então, o primeiro passo que você vai fazer tem Step 1, Install the main software. Você vai clicar nele, vai botar Start, e você vai começar a fazer a instalação dele, né? E ele vai aparecer essa barra aqui de Prepare to Install. Você vai fazer a instalação dele, né? Eu vou esperar até 1 minuto, 2, que é mais ou menos o tempo que demora para fazer a instalação dele. Para quem está um pouco atrasado, eu vou voltar, né? A gente foi
no começo da palestra, a gente mandou você clicar lá no Google, botar Download Design Spark Mechanical, e depois a gente fez o download dessa pasta, você abrir o zipado, vai ter essa pasta DSM, você clica nela. Após clicar nela, você vai clicar nesse aplicativo escrito Install Wizard. E como vocês podem ver, eu refiz todo esse processo ontem. Então não tem como, dar errado assim, tá diferente, porque eu baixei esse arquivo ontem e fiz o passo a passo para justamente dar certo hoje. Aí depois que você clicar naquele install, você vai ter essa parte aqui, você vai clicar em Start e você vai instalar essa parte, né? Então, basicamente, vai abrir essa parte daqui de instalação e é o de sempre, né? Avançar e concordo, por mais que você não lê os termos, que eu acho que ninguém lê, é um software gratuito, você bota concordo, bota avançar, e aqui, a próxima parte, você vai procurar em qual partição do teu notebook ou do teu computador você vai instalar esse software, né? E aí, depois você bota avançar, e aí o teu software vai estar sendo instalado. Enquanto ele é instalado, que no meu computador demorou 1 minuto para ser instalado, eu dei mais ou menos, imaginei que ia demorar uns 3, 4 minutos, dependendo do computador de cada pessoa. Então, eu vou falar de um lugar que quando você quiser peças 3D prontas, você vai ter, que é justamente o famoso Thingiverse, né? O Thingiverse é o maior site assim, que mais tem modelo 3D pronto. Você vai baixar diversos modelos, né? Sei lá, House Connector, feito tem aqui no meio, esses adaptadores de mangueira, enfim, de tubulação. Então, qualquer modelo, antes de você desenhar, isso é até uma dica que eu dou, né? Eu quero criar uma mesa, eu quero criar um dispositivo mecânico, eu quero criar um robô, eu quero criar uma peça que abra a minha cerveja, tira a tampa lá, enfim, eu quero criar um porta celular, enfim, o conselho que eu dou antes de começar a desenhar a peça, tu vai no Thingiverse e bota, sei lá, suporte, cell phone, support holder, como você queira, e aí lá você vai ver diversos modelos, né? E aí tu pode começar a desenhar de algum modelo que você gostou, de alguma coisa que te agradou, de algum modelo muito específico. Eu sempre falo isso porque muitas vezes você quer... É muito bom desenhar, eu gosto bastante de fazer modelagem, mas muitas vezes que você quer, na maioria das vezes já está pronto, entendeu? Então, é mais fácil às vezes, se procurar, como todo mundo faz, procurar se tem pronto. Outro software que é bastante utilizado, software no outro site que é bastante utilizado, é o site do My Manufacturer, que também você vai utilizar, você vai encontrar modelos de diversos tipos, e outra preocupação que você tem que ter é qual o tipo de licença que essas peças têm, né? Algumas delas, a maioria delas, se elas estão aqui, é óbvio que pode ser replicado, que você pode imprimir na tua casa, outras peças você não pode replicar para ganhar dinheiro, outras peças, se você for utilizar e botar no site, tem que dar os créditos, então você vai ter que ver qual tipo de licença, né? Então, a minha ideia, enquanto a gente está instalando o Design Spark Mechanical, é que você possa também ter acesso a esses dois sites que tem bastante coisas para você baixar, que é justamente o Thingiverse e o My Manufacturing, que são sites repositórios que você tem modelos prontos, velho. Muitas vezes você não precisa desenhar, você já tem coisa pronta. E aí, depois que a gente fez a instalação do main software, que é justamente o Design Spark Mechanical 4.0, você vai ter que fazer a instalação desse cara aqui, que é o Files Translator, que basicamente ele vai fazer a conversão do arquivo que tu desenhou para outros tipos de modelos. Então, eles têm vários tipos de extensão, que às vezes abrem no software. Por exemplo, a extensão que é utilizada na impressão 3D, nos modelos de fatiamento, é o modelo do STL, é o ponto STL. E quando tu está desenhando no teu software CAD, tu vai ter que fazer essa conversão. E quem faz esse translator é justamente esse software, por isso que você vai ter que fazer
esse download dele, esse download nessa instalação. Aí você vai lá e clica no Start, nesse botão aqui, começa a fazer ele, e é igual ao outro, é exatamente igual ao outro, é exatamente igual ao primeiro instalação, você bota avançar, concordo, bota o local que vai fazer a instalação, a pasta, e depois está aqui o nosso bendito software, que é o software, que é o arquivo não, que é o Design Spark Mechanical. Ele visualmente, ele é um software bem simples, né? Se você comparar com outros softwares, né? E é justamente por isso que eu indico ele quando a pessoa está começando a modelagem 3D. Por quê? Porque é um software que, além de ser simples, você tem muita aula no YouTube. Então, eu quero fazer uma revolução e criar uma peça. Eu quero fazer isso, eu quero juntar as peças, enfim. Esse tipo de processos você consegue achar no YouTube, você consegue ter aula, né? E como eu disse, como aqui é 1 hora só de oficina, que por acaso já se passou 40 minutos, a gente vai dar os primeiros passos só para você ter um primeiro contato com esse software. Então, a gente vai abrir esse software e a gente vai ter essa visão, né? Então, aqui na tela a gente vai ter o início, vai ter o plano de vista e aqui vai ter o nosso Scratch, que também é o nosso esboço. Então qual vai ser a ideia? O que a gente vai desenhar hoje, para você ter um primeiro contato, é algo extremamente simples de ser desenhado, que vai ser um porta-caneta, né? Um que parece um copo, para você colocar a sua caneta. Então, a gente vai colocar um porta-caneta. A gente vai fazer o desenho de um porta-caneta parecido com esse, né? E eu vou mostrar para você como é que faz esse processo. Então, a gente, primeiro, né, você tem que abrir o software. Eu não tive problema de fazer login, né? Assim que eu cliquei no software, ele já foi abrindo direto, já está aberto. Alguns dizem que tem que fazer login, eu já instalei 4 vezes, e só uma vez ele pediu para fazer o cadastro. Se você tiver que fazer o cadastro, você vai lá, faz o cadastro, mas esse software é um software gratuito. Bem, aqui em cima, nesse software, você vai ter uma barra, né? Você vai ter essa barra aqui, que é o que a gente chama de barra, que você vai ter essa barra que vai ter alguns comandos, né? Então, para a gente fazer esse copo especificamente, ele vai criar um scratch, né? Vai criar um esboço. E primeiramente a gente vai clicar nesse círculo daqui, que é esse círculo central. A gente vai clicar nele. Quando a gente clicar nele, ele vai pedir para a gente escolher um plano. E aí você pode escolher qualquer plano que você quer. A gente vai clicar nesse plano e você vai clicar aqui nessa bolinha. Após clicar na bolinha, ele vai aparecer o número, que é justamente o tamanho do círculo que a gente quer. Entendeu? E qual é o tamanho do círculo que a gente quer? Por experiência, eu vou colocar um círculo de 30 milímetros, mas pode ser o tamanho que você quiser, dependendo do tamanho do porta-copo que você quer utilizar. Então, eu coloquei um copo aí de 30 milímetros, 3 centímetros, enfim, algo muito pequeno, é só para a gente ter uma ideia de como a gente vai desenhar. Primeiro, eu faço esse círculo no centro e boto a dimensão de 30 milímetros. É importante você ter em mente, quando for desenhar algo, ter a noção do tamanho da tua impressora. E como é que a gente sabe? Ou você vai lá e treina uma régua e mede a tua impressora, o tamanho da tua mesa, ou você vai no site do vendedor e tu vai ter o tamanho da mesa da tua impressora. Então e aí você vai saber o máximo de área que tu pode imprimir uma peça. E aí tu pode começar a modelar. Nesse caso aí eu botei uma peça hipotética, é mais para você ter uma ideia. Então a gente vai clicar naquele círculozinho, nessa peça aqui, nesse botão aqui desse círculo, clica aqui no centro e botar 30 milímetros, beleza? Cliquei nele, digitei no teclado 30 milímetros, eu vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu vou apertar novamente nesse círculo daqui, e vou fazer outro círculo no mesmo centro do primeiro. E qual é a grande diferença agora? Em vez de ser 30 centímetros, eu vou fazer um círculo com 33 milímetros. E por que eu estou fazendo um círculo com 33 milímetros? Isso vai ser justamente a parede do nosso porta-copo. Se você fizer um cálculo simples,
33 milímetros menos 30 vai dar uma parede de 30 milímetros. De 30 não, de 3 milímetros. Que é justamente uma espessura até razoavelmente grossa para o copo. Mas por que a gente trabalha com essa margem? Você pode trabalhar com 2, 2,5. Por quê? Porque se você não tiver uma espessura boa na tua parede, o teu copo vai quebrar quando você pegar. Se você colocar 1 milímetro na tua parede, você vai apertar o copo, como eu estou apertando aqui, ó, vocês podem ver, eu estou apertando o copo, e ele vai quebrar. Por isso que é importante eu ter uma espessura de parede boa, né? 3 milímetros não é uma boa espessura, né? Já é até um pouco até demais, mas a importância de tu fazer uma peça grossa é justamente isso, porque essa peça não vai ficar quebrada, então não vai ficar quebradiça, ela vai ficar resistente mecanicamente. Então a ideia da gente é fazer um copinho parecido com esse. Após eu criar o segundo círculo, né, esse círculo vai ser de 33 milímetros, vocês podem ver que a parede vai ser justamente esse círculo laranja que tem aí, que é justamente a parede, que é justamente essa parede daqui, que vocês podem ver na apresentação. É justamente esse círculo, essa parede daqui. Essa parte laranja. O próximo passo a gente vai fazer o que a gente chama de arrastar, ou extruder. A gente vai vir nessa barra daqui, ó, né, a gente vai vir nessa tela inicial, aqui em cima tem uma ferramenta que se chama arrastar. Você vai clicar nessa ferramenta arrastar e vai clicar nessa parte, nesse círculo externo, que é justamente a nossa parede. Quando você clicar nele e clicar em arrastar, ele vai pedir para você digitar um valor. E qual vai ser esse valor? Esse valor vai ser justamente o valor da tua altura. Vai ser justamente a altura do teu copo. Então você pode ver que tem um copo aqui, sei lá, que tem 15 centímetros, mais ou menos, 10 centímetros. Então eu, nesse desenho aqui, quando eu arrastei e fiz a extrusão, eu botei 75 milímetros. É um valor hipotético, é algo exemplar para você entender o que justamente vai ser essa extrusão, vai ser justamente a altura dessa peça, né? Justamente a altura dessa peça, que nesse caso do exemplo é 75 milímetros. Então, qual vai ser o passo? Primeiro passo, você clica aqui nesse círculo em esboço, cria esse primeiro círculo, depois você clica de novo em esboço e você vai criar o segundo círculo. E quando você tiver esse círculo mais externo, esse círculo laranja que está na foto, você vem nessa ferramenta aqui de cima em arrastar, clica nela e você arrasta a altura do teu copo que você quer. Que nesse caso foi 75 milímetros, mas pode ser 80 milímetros, pode ser o tamanho que você desejar do teu copo. E aqui é só um valor hipotético. A segunda coisa que tu tem que fazer é o fundo do copo. Por quê? Porque se você não fizer um fundo para o copo vai ficar frágil. Você pode ver que esse copo não está frágil, porque eu tenho que dar uma altura para esse fundo desse copo. E como é que faz isso? De novo, eu vou girar essa peça pode ser girada pelo botão do meio do mouse. Você vai girar, vai rotacionar. Ou você pode girar essa peça aqui também nessa barra aqui de trabalho em girar. Você clica em girar, seleciona a peça e gira ela. Quando você girar, você vai selecionar essa parte do fundo, que é justamente o fundo do teu copo. E agora o que é que tu vai fazer? O próximo passo eu girei a peça, né? Girei a peça e eu vou clicar nesse fundo laranja e vou clicar novamente em arrastar. E vou colocar 2 milímetros, que vai ser a altura do fundo do teu copo, né? A espessura do fundo do teu copo. E depois você vai pegar a borda que sobrou, vai clicar novamente nela, ela vai ficar laranja, clica em arrastar e depois clica novamente em 2 milímetros. E aí tem esse processo novamente, como eu falei, né? Essa parte eu arrastei esse fundo central para justamente criar altura, sendo que aqui fica uma diferença de altura com a borda, que essa parte laranja é justamente a camada, a parede do copo, podemos dizer. E aí tu vai clicar nessa parede e vai clicar no fundo ou simplesmente digitar nessa parede, arrastar
2 milímetros. E aqui, como você pode ver, acontece uma mágica que é a parede fica lisa. Então, você tem aqui a parede lisa com 2 milímetros. E aqui a gente tem agora o nosso copinho pronto. Vocês podem ver agora que nosso copo está pronto. Ele já está pronto para ser utilizado. Você pode botar uma planta, pode botar caneta, adubo, o que você quiser. É um copo com mil utilidades. Então, a ideia é fazer algo simples. E como eu disse anteriormente, você vai nessa barra e clicar em girar, e você vai girar ele para você ver se tem algum erro no software, se tem algum falha, enfim. A ideia é justamente você girar e observar se vai ter algum tipo de falha, algum tipo de erro. O próximo passo que a gente vai fazer é salvar o arquivo. Bem, eu já acabei de desenhar a peça e agora eu vou salvar esse arquivo. Qual o próximo passo? Você vai em arquivo, clicar, salvar como. Como eu disse, a extensão de arquivo que o programa que faz o fatiamento da peça 3D utiliza é o Cura. O Cura, ele faz a leitura de arquivo em OBJ e arquivo STL. Então, o arquivo que eu fiz nesse programa Design Spark, ele não é nem Cura nem STL. Então, eu tenho que fazer uma exportação de arquivo ou salvar como. No Design Spark, você vai ali em arquivo, depois bota salvar como. E antes de botar em salvar como, você vai ter que fazer uma coisa muito interessante. Nessa barra aqui de salvar como, tem essa opção aqui, que são opções de Design Spark. Nessa opção aqui, você clica nela, né? E você vai ver uma série de configurações. E aí você vai clicar no arquivo STL, que é justamente o arquivo que a gente vai fazer o fatiamento na impressão 3D. Qual é a importância dessa configuração? A importância dessa configuração é para você poder fazer uma exportação com um arquivo de alta qualidade. Tem uma parte aqui que tem escrito resolução, né? Então, você vai clicar opções do Design Spark, você vem aqui salvar como, opções de Design Spark, clica aqui, e depois você vai clicar opções de arquivo STL. E depois você vem aqui em resolução e clica fino. Por quê? Porque se você clicar em grosso, o teu STL vai ficar cheio de ponta, vai ficar meio quadradão. E se você botar nessa resolução fina, ele vai sair o arquivo mais fino possível, com a qualidade um pouco maior. Aí isso aqui é só uma configuração inicial, você só precisa fazer isso na primeira vez que você que utiliza esse software. Aí você clica em OK e beleza, aqui você já configurou. Existe uma opção muito legal no Design Spark, que é aqui na barra da tua tela, que é a parte de opções de exportação, né? E aí você vai e clica impressão 3D.stl. Ele já tem o arquivo certinho para impressão 3D. Você clica ele e salva o arquivo na tua pasta. O próximo passo vai ser para a instalação do software Cura. A gente tem 10 minutos para fazer ele. Como é que a gente vai fazer essa instalação? A gente vai fazer a instalação do seguinte modo. Você vai lá, clica, né, na barra, bota instalar o Cura, próximo, mesma forma do outro. Eu concordo, marca essas opções daqui e bota para instalar. Após instalar o arquivo, né, que é bem rápido, você instala o Cura de forma bem rápida, ele te dá essa tela inicial, que é Welcome to Ultimate Cura. Aí você bota aqui, Get Started, e você tem a primeira opção que você vai ter que fazer é escolher a tua impressora. Ele tem uma série de opções de impressoras aí, que são impressoras populares. No meu caso, eu coloquei a Ultimaker, que é o que eu tenho aqui em casa. Mas aqui ele te dá uma série de impressora. Se a tua impressora não for popular, você pode configurar ele de acordo com o tipo da impressora e com a dimensão da tua impressora. Após selecionar a impressora, a gente tem esse software aqui, que é o Cura, que ele justamente vai ser responsável por fazer a conversão do arquivo que eu acabei de desenhar no Design Spark para a impressora 3D. Ele vai fazer aquele processo que a gente chama de fatiamento. A gente vai
configurar, vai fatiar a peça e vai jogar depois esse fatiamento para a impressora. E aí a gente já tem um TeamMaker Cura aberto, ou seja, eu já fiz todo esse processo. Baixei o TeamMaker Cura, botei próximo, selecionei ele, fiz a instalação, escolhi a minha impressora e depois tá aqui. O arquivo tá, o software está instalado, certo? O primeiro passo que tu vai fazer após a instalação desse software tu vai escolher o arquivo que tu vai colocar para imprimir. Você vem nessa barra aqui, que tem uma pasta aberta, clica nela, e aí tu vai escolher o arquivo que você quer para fazer o download, né? E aí tu pode fazer o download do arquivo que você quiser. E lembrando que quando a gente estiver desenhando a peça, a gente tem que fazer uma peça que possa ser impressa dentro da impressora, né? Que tenha dimensões da impressora. Essa peça que eu coloquei para imprimir especificamente é um protetor, facial, é um shield face, que é utilizado, que foi feito pelo Prusa, que está sendo utilizado agora na época de pandemia pelos profissionais de saúde, muita gente do comércio, que é justamente um protetor facial, que ele utiliza um acetato e protege você de possíveis gotículas de espirro ou de saliva. Inclusive, a gente tem uma iniciativa chamada corona3d.org, vocês podem até acessar aí. O corona3d.org a gente fez com o objetivo de reunir as informações de protetores faciais, né? Porque existem vários modelos e lá a gente fez meio que uma triagem dos melhores utilizados e também a gente colocou algumas observações do Ministério da Saúde, do Ministério da Anvisa, de como utilizar esse protetor, de como fazer a higienização desses protetores. Voltando aqui à oficina, a gente vai ter esse protetor facial e depois que a gente tem esse protetor facial, a gente vai clicar no arquivo que a gente quer e botar em abrir, certo? Então tá aqui a nossa peça. A gente tem aqui a nossa peça, beleza. O nosso próximo passo é entender como vamos imprimir. Quais são os principais parâmetros de impressão? Eu coloquei nesse parâmetro, você pode ver aqui no canto da tua tela, são esses principais parâmetros, são bem simples, né? Como a gente tem 5 minutos só, é bem simples esses parâmetros aí, porque essas informações, porque a gente não tem muito tempo para explicar. Basicamente, a gente tem 4 informações aqui. As duas principais são a altura de camada, que é a resolução, né? Quanto maior a resolução de uma peça, quanto mais bem feita é a peça, quanto melhor essa peça, geralmente você faz uma resolução menor, porque justamente como a impressão ela vai fazer o desenho de camada por camada, vai fazer a deposição do plástico em camada por camada. Quanto mais fina for a camada, melhor vai ser a tua peça. Então a gente escolhe aqui a configuração da altura de camada. Outra configuração outra configuração importante, além de altura de camada, é a configuração do enfio. O que é enfio? É o preenchimento interno da peça. A gente já sabe que existem peças que são maciças e existem peças que são ocas. O que vai definir isso? É o preenchimento interno dessa peça, né? A gente pode pegar, sei lá, um salgadinho, sei lá, por dentro, ele é oco, né? Porque ele é leve, ele não tem nada por dentro. E aí você pega, sei lá, uma barra de ferro, ela é pesada e ela é bem rígida. Por quê? Porque ela tem um preenchimento interno total. Então, a ideia do enfio é essa, você fazer o preenchimento interno dessa peça. Então, geralmente, para peças que não precisam de alta resistência mecânica, a gente coloca um enfio de 10 a 20%. Nesses protetores faciais, especificamente, eu trabalho com enfio de 10%, que é mais que o suficiente para a gente poder imprimir, porque são peças que a gente não precisa de alta resistência, é uma peça que vai ficar na tua cabeça, então ela não vai estar sofrendo muito com a mecânica, vai ficar sofrendo muita pressão. Basicamente é uma peça que vai ficar aqui na tua cabeça e não vai precisar de muita resistência. Outra configuração importante é o suporte, né? Porque justamente vocês podem ver nesse desenho existem algumas lacunas na peça. E para essas lacunas existem buracos, né? E acima desses buracos existe uma peça.
Sendo que se eu não botar suporte, essa peça vai cair. É igual um prédio. Eu tenho as vigas lá, eu tenho o suporte justamente para não cair. É justamente uma coisa que vai fazer parte da tua estrutura, da tua peça 3D. Então, depois de eu configurar a altura de camada, configurar o enfio e configurar o suporte, a minha peça está pronta e eu vou aqui e clico vou aqui no software e clico em Slice. E aí ele vai fazer o fatiamento da peça. E é interessante vocês observar essa nova foto. Vocês podem perceber que nesse furo aqui, nesse furo existem suportes, né? Existe um plástico aí no meio, existe uma peça no meio, que é justamente ela que vai ser responsável por fazer que a peça de cima, que o plástico de cima, que o desenho de cima não desmorone, não caia. Então, voltando aqui na peça, olhem que existem furos. Quando eu cliquei nessa opção de suporte, aqui, nesse suporte, eu botei essa peça e você pode ver que não, esses furos foram preenchidos. E é justamente essa a ideia, de você botar suporte para a peça não cair. Então, a ideia é essa. Aí, depois que você faz o fatiamento dessa peça, você vai e bota Save to File e escolhe o local que tu vai salvar o teu G-Code. Pode ser um pendrive, pode ser um cartão de memória. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia, da oficina foi essa, de a gente dar uma introdução de modelagem 3D para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no meu Instagram, que é Diogo Lacerda Silva. Eu já estou vendo aqui que minha palestra já acabou. É isso aí, galera. Até um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.